Conversa Aberta. Um programa sem filtros. Já tens as perguntas? Já estamos no ar. Muito boa noite, sejam de novo bem-vindos ao programa Conversa Aberta. O meu convidado de hoje nasceu a 19 de julho de 1943, aqui na cidade de Macedo de Cavaleiros. Frequentou a escola comercial, o liceu e curso de gestão de empresas em Luanda. Integrou o Exército Português em 1963, frequentou a Escola de Sargentos e Tavira e Mafra. Em 1964 foi mobilizado como furriel miliciano para as guerras de Angola e Cabinda, onde esteve até aos finais de 1967. Ora, eu falo de António Manuel Batista. Normalmente falamos com ele na qualidade de presidente do Núcleo da Liga dos Combatentes, aqui de Macedo de Cavaleiros, mas hoje está comigo em estúdio para nos falar no papel de escritor, porque também o é. E sem mais demoras passo já a cumprimentar António Batista. Muito boa noite e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, minha Julieta. Eu aqui agradeço o convite e estou muito feliz por estar aqui nesta conversa no tete-a-tete. Muito bem, Sr. António, falei aqui da sua vida, aqui um resumo pequenino, mas que fala um pouco daquilo que fez até aos dias de hoje. Mas o Sr. António, como dizia eu nesta introdução, é também escritor e tem 2 livros publicados. E antes de nos falar deles, gostaria que nos dissesse como é que a parte da escrita entrou na sua vida. Bom, eu não me considero escritor. Eu aproveitei esta fase do Covid-19 que nos isolou em casa, ficámos confinados pelo menos no primeiro ano, e para eu ter o cérebro em atividade, decidi, enfim, dar assim uma volta ao passado e ir equacionando problemas que surgiram na minha vida, quer como militar, quer como depois na vida civil. Eu passei muitos anos em África. E deu-me para fazer este livro. É que escritor, não, eu não sou escritor, que eu tenho realmente consciência que não sou. Eu distraí-me um bocadinho, diverti-me um bocadinho com estes livros e parece que qualquer um deles teve um relativo sucesso e está a ter, o último, pelo menos, está a ter um relativo sucesso. Eu fico satisfeito, como é evidente. Mas surgiu aqui em contexto de pandemia, não é? Teve tempo livre, teve tempo para pensar, mas antes disso a escrita e a literatura já puxavam por si de alguma forma? Não, sabe que eu em Luanda trabalhei numa grande empresa, embora não nisto, mas eu era do serviço pessoal e o gabinete de uma grande revista a nível mundial, que não vou agora aqui dar nomes, eram meus colegas ao lado, que eu vivia muito com os jornalistas, sobretudo com os jornalistas, eram 40 ou 50, né, era uma firma enorme, e eu vivia muito com eles. Quando regressei, eu sempre colaborei com o nosso jornal O Guerra, se for ver, eu tenho, já há muitos anos colaboro com o jornal O Guerra, quer em opiniões pessoais, quer em opiniões sobre os combatentes. Temos até um cantinho, chama-lo Cantinho, o nosso cantinho. Temos sempre uma página que a diretora do Guerra me deu aos combatentes para nós expormos todos os meses. E talvez isso me levasse a querer deixar um testemunho do que foi a minha vida na guerra. Não andar aos tiros, ler o meu livro, o primeiro livro, que posso dizer o nome, né? Os Canhões de Noki, foca um militar, por acaso está na primeira pessoa que sou eu, foca um militar que, além da guerra em si, vivia outro pesadelo, que era o quê? O isolamento, que eram o quê? Os mosquitos, chamavam-nos melgas, que eram outros fatores, o clima terrível e o medo. Nós não foca verdadeiramente andar aos tiros uns contra os outros, que isso não foca o livro, não foca diretamente. É na perspectiva, no caso do escritor, do narrador, aquilo que sentia e que passava, será por aí? Exato, mais a personalidade interior do militar que estava lá, porque, como sabem, naquela época éramos obrigados a ir para a tropa, ir para a guerra, não é? Agora vai quem quer, agora são voluntários e ganham bem. Nós nem tínhamos condições, nem tínhamos quereres, éramos obrigados a ir, ponto final. Ou então tinham, como fizeram muitos, tinham que ir a salto para a França, para a Espanha, para a Alemanha. Quem não conseguiu sair daqui ia para a guerra.
era um ponto docente. E, portanto, este livro foca mais o ser humano, o sentimento do ser humano, do militar isolado, longe das famílias. E depois há um fator que os vindouros, os atuais jovens não compreendem. A sociedade daqueles tempos era muito diferente do que é hoje. Para já, em primeiro lugar, éramos quase todos analfabetos. Ter a quarta classe era quase um doutoramento. Naqueles tempos. Que eu saiba, basta dizer, eu fiz a quarta classe, meu pai era chefe de secção aí na altura havia hoceleiros, tinha a terceira classe, fez a quarta classe comigo, nos adultos, chamados adultos. Portanto, eram praticamente quase todos analfabetos ou quase analfabetos. Portanto, a ignorância era grande. Os deslocamentos daqui ao Porto, muitos viram o mar, aliás, foca isso no livro, pela primeira vez quando fomos para a tropa, quando fomos para Tavira. Nós ficamos em Lisboa e muitos viram o mar pela primeira vez, quase todos, tirando um ou dois, viram o mar pela primeira vez aos 20, 21 anos. Portanto, os conhecimentos eram muito parcos, os conhecimentos eram muito, meio dizer, eram muito limitados. E depois, a partir daí, quer dizer, se fosse dizer assim, quem é que hoje não viu o mar? Quem? Já se nasce, os garotos já vão à praia, não é? Tem uns meses, os meus filhos, tinham os mesinhos, já estavam na praia, e os filhos dos outros é a mesma coisa. Portanto, a sociedade era muito diferente. A cultura não havia. Havia uma cultura própria da humildade, da educação, tinha que isto, porque havia aqueles três slogans do Salazar, Deus, Pátria e Família. Portanto, havia realmente uma cultura social virada para a religião e para o Estado, não para a política, porque política nós não sabíamos nada. Portanto, conclusão, passando para a frente. Era assim a nossa formação para ir para a guerra. E dentro dessa formação, lá fomos. E então havia um aspecto humano que eu quis realmente dissecar dos tiros e pistolas. Passo a expressão. Dissecar, porque eu vivi isso. Nós chegámos a um ponto em que, claro, os nossos sentimentos eram contraditórios. Ora estávamos alegres e felizes a ver um copo, ora estávamos numa depressão maluca, que era muito complicado. Esse livro, Os Canhões de Noque, foca mais isso. Também aproveitei, como me disse muito bem o Presidente dos Combatentes da Macedo de Cavaleiros, aproveitei para dar também aqui, mostrar, deixar um testemunho da existência da nossa Liga e do nosso monumento. E devo dizer aqui para quem me está a ouvir que estou muito feliz por ser Presidente dos Combatentes e termos o monumento que temos, que a nível nacional, tirando a Lisboa, não há outro. E eu tenho até a impressão que mesmo na Europa onde vem muitos como o nosso. Pronto, mas e também fala disso no seu primeiro livro. No livro, exato, nos Canhões de Noque. Certo. Porque também deixei esse testemunho. Deixei o testemunho da nossa evolução como núcleo, então pouquinho tempo, da nossa evolução, os trabalhos que deram e o registro da direção, de primeira direção, etc. E, essencialmente, em relação ao Canhões de Noque, é isso. Sim, António, até porque são aspectos que, se calhar, as pessoas, quando pensam numa guerra ou quando pensam num combatente, não pensam nesses outros aspectos além da guerra em si e da parte do combate em si. Quis também mostrar às pessoas que não é só a parte do combate e do terreno, aquilo que se sente quando se está de facto a combater, mas há muitas outras coisas que envolvem um combatente e que faz esses tais sentimentos contraditórios de que fala. O respeito pelo combatente devia ser maior, embora o Estado já reconheça, 50 anos depois, reconheceu o nosso sofrimento pela pátria. Não interessa a política, que nem é o político que conta. Conta é a pátria. Fazem bem, fazem mal, mas a pátria é nossa. A nossa, este é o nosso cantinho. Nós não protegemos o nosso cantinho. Agora, se os políticos entendem que o nosso cantinho tem que ser protegido assim ou assado, pronto, tudo bem. A nossa missão é proteger o nosso país. Bem ou mal, não interessa, é o nosso país. Agora, e por isso é que eu digo que o sentimento foi posto de lado, o sentir do soldado, foi para a guerra obrigado, foi posto de lado, quer pelos escritores, agora falamos nos escritores, quer pelos comentadores, quer pelos políticos. Houve pouca gente que entendesse realmente o nosso sentir como soldado.
Eu cheguei a dizer que, até aliás no livro, digo, fomos com os espartanos. Isto é, os espartanos sabem um bocadinho da história clássica, em que realmente os gregos atenienses e os gregos espartanos. Os espartanos eram para a luta e então o Estado ia buscá-los para os criarem para combatentes, enquanto os atenienses eram para a cultura. Nós éramos quase iguais, nós fomos... Cultura não tínhamos, eram poucos que eram cultos. Os políticos que havia eram realmente indivíduos cultos, licenciados, etc, etc. O resto éramos os espartanos, entre aspas. Os espartanos que éramos obrigados a ir para a guerra, para a tropa. Dá para aqui, agora vais para lá. E esse sentimento, que o nosso sentir não foi reconhecido. Ninguém reconheceu o que nos ia na alma. Eu escrevo no Canhões de Enoque, eu escrevo assim, eu não tenho aqui, mas escrevo assim, cada degrau que trepávamos, uma lágrima corria-nos, que se iam juntar aos gritos enfim, tristeza dos familiares e amigos que se encontravam em Alcântara, naquele, eu não sei, parece que já mudou tudo, num terraço a despedir-se de nós. Portanto, é complicado. E o livro foca precisamente o sentimento, mais o sentimento do soldado, que foi ignorado pelos políticos e até ainda hoje é ignorado porque ninguém ensina isso. Mas era isso que eu lhe ia dizer. Há o sentimento dessa altura, mas com certeza que depois da guerra em si, há sentimentos que ficam como consequência de tudo aquilo que vocês viveram. É claro, mas é assim, quer dizer, nem todos, pronto, sabe que eu fui um estudante trabalhador, trabalhador estudante como queira. Esse questionário que me disse, esse resumo intelectual, entre aspas, foi feito com o meu trabalho. Eu trabalhava, estudava de noite. Quer cá, quer em África. Não fui um estudante de andar cozido debaixo do braço 24 horas. Fui um estudante trabalhador. E, portanto, quer dizer, eu aceitei, devido aos meus sacrifícios que antes e durante, depois aguentei-os bem. Mal ou bem aguentei-os, mas muitos não. E depois há muitos que ainda hoje não dão valor ao militar, ao combatente, quer dizer, veem o combatente como se fossem para lá por vontade própria. Não é verdade. Nós fomos lá porque os políticos nos enviaram. E eu foco, tento desmontar um pouco nos Canhões de Enoque, que digo que teve sucesso. Eu comprei 100 livros, foram todos. Vendeu muitos? Tudo, foi tudo. Vendeu todos? Só tenho um no meu arquivo. Quantos é que publicou na altura? A editora fez à volta de 500. Quer dizer, eu vendi-os logo. Este colono, tenho 20 já guardados, porque já tenho ido todos. Portanto, tem uma aceitação agradável. São livros fáceis de ler. Só para contextualizar, Os Canhões de Enoque, que foi publicado em 2020. Exato. 2020. Exato. E agora, já começou a falar do seu mais recente livro, que se chama O Colono. E aqui, a senhora Antónia, aqui não focamos tanto a parte da guerra, não é? Aqui é mais um romance. Fala-nos um bocadinho desta história. No Colono. Sim, do Colono. Bem, o Colono já foi também mais uma parte em que a minha ideia era transmitir, como disse também nos Canhões de Enoque, transmitir às pessoas dois. Porque eles pouco se importam da nossa história. A mocidade, se calhar, a Julieta pouco se importa da nossa história, importa-se do dia-a-dia. Enfim, a sociedade é diferente. Mas sabe que os hebreus disseram, aliás, esse slogan está escrito por aí, nas viagens que eu fiz, eu encontrei esse ditado deles. Quem não tem orgulho da história do seu país, esse país não tem futuro. Portanto, isto é um pouco da nossa história. Tentei, não vou dizer que a personalizei, não. Quer dizer, eu talvez tentasse, dentro da minha própria personalidade, dizer assim, isto foi com todos, não foi só comigo. Eu falo por todos. E o colono diz um pouco do que foi o quem. No outro era o combatente. Aqui, neste caso, era o colono, o migrante, neste caso, como nós éramos rotulados de colonos. E o colono aqui, eu considerei, era colono, não era colonista, era um colono. E então eu tento aqui neste livro, dentro da minha própria visão, muitos têm outras visões, mas eu vivi muito, 80% deste livro é na primeira pessoa, 20% é ficção.
ficção, mas ficção baseada em factos reais. Certo. Porque talvez, e aquilo que quem ler o Colono, está a ter muito, aliás, devo dizer que a Câmara de Almada vai-me fazer a apresentação, porque a editora de Almada, e já está marcada para 21 de maio, em Almada, a apresentação do livro, que eu tenho aqui uso da minha palavra para agradecer muito a avaliação da Câmara, as pessoas se importaram muito, tenho mandado muitos e-mails sobre esse sentido, e portanto este livro é um livro pequeno, que é acessível, português acessível, não venho dizer que aliás, o prefácio do Dr. Batista diz precisamente, António Batista não quis fazer literatura, quis contar a vida. Portanto, isto não é nada de literatura, é um livro em que realmente que se dá uma ideia do que nos aconteceu no 25 de abril de 74. Não interessa aqui a parte política, interessa aqui a parte também humana, a parte humana. E aqui o Tony... O Tony é o Sr. António. Eu não sou eu, isto é a primeira pessoa, eu não sou a primeira pessoa. O Tony fui eu que arranjei esse nome. É a personagem ficcionada. Exato, Tony e Glória, são Tony dois. Glória. Não é? E Glória. Mas tem um bocadinho de si este Tony, confesso. Tem um bocadinho, como disse, 80%. Um bocadinho grande, não é? 80% é realmente personalizado. É uma personagem que é ficção, mas que se baseia, digamos, nas suas experiências, maioritariamente. Factos reais. Isso, é correto. Atenção, certo? Mas 20% foram dos 20% talvez o mais cativante neste livro, porque sabe que todas as guerras têm dramas de vários índoles. Tem dramas deste género, tem dramas daquele, tem dramas daquele. De um lado é prejudicial, do outro lado há situações que se aproveitam nessa situação prejudicial e há outras que realmente são catastróficas. Portanto, tem vários vetores olha, o que está a acontecer agora, não é a guerra da Ucrânia, nós vemos, acha que aquilo que tem algum jeito, não tem. Pois nós, numa dimensão diferente, neste livro Colono, parece que está atualizado. Tem 50 anos os acontecimentos, mas parece que está atualizado. Uma guerra civil, começou na cidade, e depois alastrou-se por vários anos, depois como o país. E agora mais que nunca, não é? Infelizmente está mais atual. Mas aqui iniciou-se em Luanda. Iniciou-se em Luanda e depois para o leste de Angola. E eu falo do início da Guerra Civil de Angola, do início em Luanda, logo após o 25 de Abril. Portanto, eu tento mostrar como é que nós vivíamos lá. Depois do 25 de Abril, veio o 25 de Abril. O choque, para nós, foi choque que não éramos políticos. Quer dizer, hoje não, hoje vive-se a política. Hoje o garotinho está com a mãe, está a ver já o tablet. O telemóvel, está a ver o tablet e já sim, está a consultar, está o pai e a mãe a falar, todos a ver o tablet. Portanto, eles já nascem a ver o tablet. Sabe, mas isso muitas vezes não quer dizer que as pessoas não andem mais informadas. Não sei, quer dizer, o acesso à informação existe. Mas é diferente. É diferente. E, portanto, agora, eu queria dizer que este livro tem situações bonitas, engendrei uma história, encaixei a história em factos reais, vividos, porque a sociedade transformou-se. Porque qual era a sociedade que vivia em Luanda? Uma sociedade tipicamente europeia, ocidental. Europeus, ingleses e japoneses. Portanto, ali não havia muito indianos. No Moçambique já havia, mas ali não havia. Portanto, é uma sociedade polivalente. E também existiam muitos indígenas. A cidade teria, na altura, mais ou menos 400, 500 mil habitantes. Depois estava dividida entre naturais e de outros países. Estava dividida. Era uma cidade típica ocidental. Vivia-se muito bem no género em tempos sociais. E que transformou-se a partir do 25 de Abril. Quer dizer, deu a ideia, estou transmitindo o Colono, primeiro a transformação da sociedade. Portanto, o sistema colonialista estava a desaparecer a olhos vistos. Eu estive lá o ano e meio até quase à independência, do 25 de Abril até lá, não é? Portanto, eu percebi-me e vivi aquela transformação social e política. Política e social. Vivi aquela... E como convivia com a parte desses jornalistas, estava sempre a parte da situação. Convivia, éramos amigos, não era jornalista, éramos amigos. Éramos colegas da mesma empresa. E eu estava sempre a situação. E o problema que eu conto aqui, os dramas que eu conto aqui, são mais na sociedade média e alta. Por exemplo, a Glória era uma ficção, era uma senhora
uma senhora que tinha uma casa de moda tipo parisiense, portanto não era uma casa, e havia lá, casas de moda de luxo, porque as pessoas lá, as mulheres vestiam bem, leves, mas vestiam muito bem. E essa senhora era realmente uma ficção. Não existia alguém que se aproximasse da Glória? Ou na sua vida não existiu uma Glória Não, dessas? quer dizer, não havia muitas glórias lá. Havia muitas, não, eu personalizei uma, mas havia muitas. Que representa, se calhar, digamos, muitas, não só, pronto, como referi há bocado, na situação de todos aqueles que também o viveram, não é? A história é semelhante a muitas outras pessoas que passaram pela mesma situação Exato, que o Sr. António. exato. Não é? Eu personalizei uma. Exato, para representar as outras todas. Identifiquei uma, mas como digo, a história vivida no colono não é uma história comum, não era que todos andassem naquilo, não, é uma determinada camada social. Eu lembro-me que, por exemplo, eu tinha que ir à noite a ver uma senhora que era esposa do administrador, porque não ia pôr de rua, fazer espetáculos em casa. É uma sociedade média e alta. Média e alta. Mas foram factos que aconteceram. E uma história que eu até li aqui há dias no livro outra vez, fui eu que o fiz, e até gostei dela, quer dizer, é simples, e que narra situações bonitas. Mas desvendo-nos aqui então um bocadinho. Existe o Tony e a Glória, não é? Que se conhecem neste contexto todo de que estava a falar há pouco, esta contextualização histórica. Conhecem-se nessa situação e apaixonam-se. Claro. Muito bem. E o que é que acontece a partir daí? A partir daí vive esse romance. Vivem mesmo, conseguem vivê-lo naturalmente? Há obstáculos? Não, ali? sempre como sabe que o que fala aqui no livro sobre isso, aliás, há aqui uma parte em que o escritor, sou eu, neste caso sou o escritor, que digo assim, nem vale a pena que eu cite agora, que diz assim, as ideias desaparecem. Mais ou menos isto. As ideias desaparecem, perde-se a noção da razão. Mais ou menos isto, quer dizer, não há razão, a gente não está lúcida. Quando está apaixonada. As coisas acontecem. É E o clima de guerra. É toda a envolvente. Tudo, exato. O clima de guerra leva a esse ponto. Leva a esse ponto. O clima de guerra, as pessoas não estão seguras em casa, não estão seguras na rua, querem segurar os seus empregos, querem segurar as suas empresas e depois há um envolvente social e política e outras coisas que transformam as pessoas. A mentalidade desaparece. Aquele raciocínio, contou comigo. Eu falo. Aquele raciocínio lógico, quer dizer assim, aquilo é preto, aquilo é branco, desaparece. Mistura-se o preto com o branco, o preto não desaparece. Não há. Está aqui uma história em que eu conto. A Glória estava à frente do Tony, o Tony dá-lhe uma notícia agradável, dizer que já tinha as passagens para vir para aqui. A Glória no restaurante, mas isso aconteceu. Não foi com a Glória, foi com outras Glórias, foi com os Tonis, mas aconteceu. Existia isso no restaurante em que eu ia, que era o Nótio, porque é verdade. Era um restaurante muito jeitoso. E então a Glória sai da frente dele, chega-se ao pé dele, senta-se no colo dele e começa a beijá-lo apaixonadamente. Portanto, devido à notícia, reparem, isto está no livro. E depois, na altura, que o autor, que sou eu, escreve o sentimento que estava a acontecer no momento, que estava a viver no momento. Um sentimento de insegurança, um sentimento de incerteza, que nos leva a agir também sem créditos. Agir sem créditos sociais, não há. E depois o autor diz assim, sou eu, diz, nesta situação, um beijo, um carinho em lugares públicos ou privados tornou-se uma coisa banal, normal, deixou de ser tabu. O que quer dizer que também, nessa atmosfera, né, clima de guerra, viver um amor é diferente. Lindo, um amor lindo. Aqui o autor escreve aqui um amor lindo, um amor bonito, lindo. Mas é diferente do que, por exemplo, poderia acontecer nos tempos que não são de guerra. Não é? O que é claro. Diferente, Sr. António? Como é que se vivem as coisas nesse sabe contexto? que o autor também diz, as pessoas querem se sentir amadas e seguras. E seguras. Uhum. E se calhar no amor encontram essa segurança. E diz o autor o seguinte, que esta mulher sentia-se amada e segura. Também diz o autor que era uma mulher deslumbrante. Uhum. Portanto, o autor arranjou uma imagem
sui generis, uma imagem que calhar nem existe, porque não há perfeição, quer na mulher, quer no homem, não há uma perfeição. Mas aos olhos do autor seria a perfeição. Era a perfeição, era uma mulher extraordinária, em que realmente o autor sentia, o Tony sentia-se muito bem, porque estava todo satisfeito, porque tinha uma mulher que realmente não era para o sapato de qualquer um. Quer dizer, o autor diz lá isso, é bonito. E este amor foi assim, mas baseado, só era possível, só foi possível, diz aqui na parte final, em que realmente, na despedida, a editora gostou muito do quase último parágrafo, da despedida. Então leia-nos lá esse parágrafo, se puder ser. Há passagens engraçadas, em passagens reais. Muitos portugueses levaram os seus e até de outros levês, é verdade, porque depois, para Portugal, através da fronteira com a Namíbia, é verdade. Isto foi a guerra, já uma consequência da guerra civil. Sim. As passagens de avião, outra parte onde chegámos a isso, estavam esgotadas, os navios não havia nada. O desespero estava instalado entre os portugueses que queriam regressar às suas terras de origem e não sabiam. E não sabiam como. Portanto, esta parte de internet para o amor, isto já era uma real que eu vivi isso. Eu não vi porque eu já tinha bilhete, não é? Mas havia muitos que... Mas era aquilo que estava a acontecer no momento. As avenidas invadidas por carrinhas de transporte com destino ao aeroporto ou ao cais marítimo de cidade, muitas delas posteriormente abandonadas no parque do aeroporto e no cais de embarque dos navios. Quer dizer, as pessoas chegavam lá e o meu carro ficou lá, deixei lá a chave de início e vim-me embora. E depois lá os camaradas, lá quem quis, ficaram com os carros e pronto. As respostas, aqui uma crítica também às autoridades, e foi verdade. As respostas das autoridades portuguesas, quando as davam para atender a necessidade dos seus cidadãos que queriam abandonar este país, eram muito ambíguas, aumentando entre eles as críticas severas e impiedosas, insultos públicos ao novo governante de Portugal. Sabe que na altura da Revolução ia o governo de transição e havia também o governo militar. Portanto, e claro que os colonos não gostaram muito, não é? Não gostaram muito. E na altura sentiram-se abandonados. Depois, mais tarde, sim senhor, mais tarde eles puseram tudo, mas eu dormia no chão, eu fui ao aeroporto, vi os lá deitados no chão, à espera do embarque, uma coisa gritória, como se vê agora nesta guerra, como se vê agora. Então, agora vamos ver aqui... Vamos então ao parágrafo que... O parágrafo que eu disse, aqui onde chegamos aí, portanto, fomos ver uma vivenda, não fomos, o Tony levou a viver a vivenda da Glória, que era num lugar chique da cidade. E como foi bombardeada, depois no livro também diz isso, foi bombardeada, eu quis lá ir, vamos lá ver como é que aquilo está. E então diz assim, onde vamos? Inquiriu-me muito seriamente. E eu respondo, Tony. O Tony. Vamos ver o estado em que ficou a tua casa, como não há tiros, aproveitamos e vamos fazer uma visita. Porque havia pausas. A Guerra Civil não foi constante, até à independência, não foi constante. Havia, por exemplo, noites terríveis. De dia paravam. Havia noites terríveis, mas de um momento para o outro, parecia uma guerra sem fim, granadas, tiros. De um momento para o outro, parava tudo. E era nesses momentos que aproveitavam para poder sair um bocadinho. Também o livro também explica lá isso, em certa parte explica isso. Subimos a Luís de Camões, Mercado Canais, depois falo aqui nas ruas, nas avenidas, por aí fora, total, ainda me lembro bem disso. Muito perto do destino, a paisagem mudou brutalmente. Apartamentos esburacados, caixotes de lixo e utensílios no meio da estrada. Glória começa a tremer. Tony, regressa, por favor, vamos embora. Que se lixe a casa e o que lá ficou. Verdade. Isto acontecia, sobretudo, como diz, na classe média e alta. O bom senso, poucas vezes estive nesta cidade, dizia-me para regressar. Só que algo me empurrava para a frente e para a residência. Queria ver em loco o aspecto de tão linda vivenda. Além disso, ficou lá muita coisa de valor e tal, por aí que fora. O portão esburacado pelas balas estava como deixamos, porque atrás falava que foram os tiros, assim, era um bocado disso. A piscina, no lugar de água, tinha escombros
de cimento e madeira. Os buracos das bombas e os estilhaços espalhados substituem as bonitas rosas, o admirável jardim, o relevado e a vivenda. Isto é uma parte que eu não vou ler mais. Vamos ver agora aqui a parte que... O parágrafo final, não é? Vamos ver aqui a parte que é muito giro. Há aqui uma parte também amorosa para quem gosta de amores, depois vimos disso. Não falamos sobre o que vi nesta tarde, nem foi preciso, e fomos para debaixo do chuveiro. Como sempre, os nossos banhos são a dois, que os tornam ainda mais agradáveis. Debaixo da água fresca que gostosamente cai sobre os nossos corpos, os pensamentos mais agradáveis aparecem como por encanto e, no seu lugar, uma sensação agradável de paz e amor invade as nossas almas. Que se lixa os movimentos de libertação, o movimento, os bandidos, a cidade e tudo o que a rodeia. Este sonho, tornado realidade, está muito acima e para além do ódio que seres humanos nutrem entre si. Portanto, também tem aqui, tem uma coisa, as pessoas que leiam isto, o livro está agradável, ultrapassou todas as minhas expectativas, não era nada que eu queria, era mais para passar o tempo, mas ainda bem que assim é. Aqui também, agora a parte do Mossul, também eu gostei muito desta parte aqui. Mossul era uma ilha paradisíaca, uma ilha que distava, portanto, estamos a ver Travanca, e Travanca, Macedo é o mar. Portanto, é 1 quilómetro mais ou menos, que nós íamos de barco nesse, bem uns minutozinhos. E o Tony e a Glória de barco para essa ilha? Foram. Estes indivíduos foram para lá, tudo ficção. E diz aqui... Está muito bem. Ela não queria ir, mas o Tony já insistiu com os amigos. Porque, com uma amiga que existiram, que eu conhecia essas pessoas, existiram porque tomaram banhos nus à noite, na ilha com os tiros. E na ilha porque se sentiam lá seguros, porque lá não iam. Naquela ilha não havia guerra. Ainda naquela altura não havia guerra. Portanto, ainda se podia lá ir, havia lá os casinos, havia lá... Era a zona turística propriamente dita da cidade. E havia lá aqueles bares noturnos. Ainda assim, até a guerra ainda não tinha chegado lá. Nesta altura em que eu lá estive, não tinha chegado. Havia-se os tiros, haviam-se as bombas à noite. Mas lá estavam seguros. A gente procurava sempre um sítio para a gente, a sociedade média alta, sempre diz, média alta, da cidade tentava ainda passar o tempo. Eram os casinos, eram os pubs, que chamávamos bares americanos, eram aquelas casas noturnas, por exemplo, a Casa Portuguesa era uma delas, uma casa em que abria de noite até a madrugada, e tinha espetáculos, tinha tudo. Enfim, e depois com o mar ao lado e praia ao lado. Também estão umas cenas engraçadas aí que não vale a pena ler, porque não leio o livro para ninguém o compra. E então falo aqui na liberdade da mulher, em que o autor diz assim: sempre bem dispostos, a Hilda era a encarnação da alegria. A Hilda foi aquela de ir aqui. Abandonamos o barco e atracou num cais de madeira situado numa margem povoada de coqueiros e palmeiras. Coisa linda. Tenho pena que você não conhecesse uma coisa dessas. Uma coisa linda. Aquilo só... Eu tenho a impressão que Deus fez mesmo aquilo. A ilha do Mossul, naquela época, isto foi há 50 anos, palmeiras, areia, coqueiros, era tudo. Coisa linda, mar lindo, praia linda. Não interessa. Agora diz assim aqui mais para voltarmos à nossa conversa e acabarmos com certeza. Não havia muita gente também. Glória, a mais madura, aproveitava a liberdade e a paz que este lugar lhe transmitia para me provocar com brincadeiras ousadas que me deixavam sem jeito. O português é simples. Em reduzido biquini, naquela época, mas lá em África as senhoras... Já era normal. Era normal. Essa liberdade. Mesmo para o trabalho, eu trabalhava, eu cheguei a ser chefe de pessoal interino, numa empresa de 400 e tal empregados. As minhas funcionárias iam com biquini, só um bico à mostra, só tapavam as maminhas, um calçãozinho muito, muito reduzido, e eu trabalhar assim. Portanto, naquela empresa, não é? O que para alguém que estava habituado a Portugal, e onde isso não acontecia de nem todo, sonhar. Também era estranho, não é? Ver essas coisas. Aqui as senhoras andavam de lenço, aqui, sobretudo na província, andavam de lenço na cabeça, as mulheres, e andavam a tapar os tornozelos. Ou seja, era quase um paraíso, passando a expressão, não é? Em todos os sentidos. Havia muitas telenovelas brasileiras que identificam um pouco a vida africana, a vida da cidade de Luanda. Senhoras, à vontade como que elas andam lá, é verdade, Luanda era assim há 50 anos.
Eu tinha essas funcionárias e ninguém ligava nada àquilo. Eram boas, não sei todas, mas tudo bem, eu não passava disso. E então, ali na praia, as senhoras levavam um biquíni muito reduzido, e depois brincavam. E foi um espetáculo. Olha, não leio mais, porque senão... Senão depois acaba por contar-nos tudo e já ninguém comprou o livro, já não é? ninguém comprou o livro. Não, já os vendi quase todos. Já vendeu quase? Então pode contar. Tenho 20 que agora quero levar, com certeza, lá para baixo, para a apresentação do livro. E depois aqui em Macedo de Sobrá, não tenho interesse nenhum. Esta Glória, Sr. António, só mesmo para acabarmos aqui a parte da história, esta Glória também era uma colona, ela, como é que é? Como é que pintou esta Glória? Era linda. O autor viu-a... Mas ela era de lá? Era de lá? Não, ela era de cá. Era de cá, mas era de cá. Eu também não foco isso. Também o livro não vai dizer se era metropolitana, que não era metrópole, ou se era angolano. Não foca isso. Não é era uma pessoa. Porque a ideia era dar a história, uma realidade dos tempos. Como é que vivia aquela sociedade que não queria sair. Aquela sociedade que estava a defender os seus valores, quer morais, quer sociais e quer económicos. Estavam lá, à espera. Um vinha, outro... Depois aqui também está a história, também o enredo, é que a Glória, o marido veio atacada para ir montar a firma, que ela tinha lá uma boutique. A boutique era uma boutique fora do comum, era chique, e portanto não se queria deixar aquela vida sem primeiro saber se Angola seria para todos, se não seria para todos, se toda a gente podia lá viver ou não. Quer dizer, foca tudo um pouco isso. E quanto à Glória, aquela senhora era extraordinária, muito linda. Como havia muitas, onde eu trabalhei, as senhoras estavam no serviço pessoal, as senhoras tinham que fazer no seu questionário, tinham que dizer as medidas para entrar na empresa, porque era uma empresa em que realmente tinha o jornalismo, e depois tinha outros setores que realmente primava pela mulher bonita. E aqui, Sr. António, não podemos passar ao lado de que a forma com que conta esta história também tem um certo erotismo pelo meio, não é? Se assim lhe pudermos chamar. Não. Nós podemos chamar assim. Não vou chamar erotismo, tenho romantismo. Romantismo. Erotismo não. Isto de tomar banhos nus, isso é normal, isso não é erótico. Isso também depende da forma como cada um interpreta aquilo que lê. E da forma como se conta. Como se conta a história. Por exemplo, quando eu encontrei o Toninho encontrar a Glória no restaurante, já há muito que não se viam, conheceram-se no casino, depois a história comem juntos, bebem mais um copo, menos um copo, o sentimento de abandono, porque o marido estava cá, o abandono que sentiam os dois, aproximou-os, a conversa e os copos e o vinho auxiliaram, ajudaram, e depois desenrola-se uma história amorosa muito engraçada, que não vale a pena contar, mas muito engraçada, muito engraçada. Eu li e gostei, quer dizer, e fui eu que fiz isto, mas gostei de ler a parte, porque eu fiz e nunca mais li. Mas aqui há dias, como a Câmara de Almada me pediu dados sobre o livro, porque foi à net, mas não está lá o livro, mas queria a capa, queria mais uns pormenores, e eu estive a ler o livro e gostei. Eu gostei do livro e fui eu que o fiz. E quanto tempo é que levou a fazer este livro? Não sei, aquilo era feito, tenho a impressão que eu fiz em pouco tempo. Só foi em 2021 é que foi realmente feito, mas eu fui logo a seguir aos Canhões de Noki. Vamos só mostrar a capa lá para casa. Esta capa que tem aqui precisamente a Glória e o Toninho. Não é? São os dois. Subentende-se. Subentende-se que são os dois. Portanto, este livro que, só também para darmos aqui conta a quem nos ouve e quem nos vê, tem 130 páginas à volta disso, não é? Lê-se em 2 horas. Lê-se, é uma leitura agradável, fácil, agradável. Agradável. E onde é que pode ser adquirido este livro? Este livro está nos melhores livreiros do país. Está na Bertrand, por exemplo. A Bertrand tem uma publicidade muito engraçada na net. E mais 2 ou 3 das melhores do país. Das melhores do país. Fiquei admirado. E a Bertrand dá um relevo muito grande a este livro. A livraria Bertrand, que é talvez das mais famosas do país. Dá um relevo na net muito, muito engraçado, que eu gostei. Eu, no fundo,
no fundo, pronto, eu não ligo muito a estas coisas, porque já não tenho idade para estar a empolar-me e ficar todo... Não. Ainda rio-me, fico satisfeito, claro, o meu ego sobe, mas ao mesmo tempo é muito engraçado. Portanto, já há poucos para comprar, não é? Já vendeu quase tudo? Aqui já não tenho, se quiserem comprar... em Bragança também tem na Rosa de Ouro. Os canhões de Noque estavam na Rosa de Ouro. Não sei se o Colono já lá está. A Rosa de Ouro tinha lá os canhões de Noque. A Rosa de Ouro, ali na Praça da Sé. Na melhor livraria do país, qualquer pode comprar, custa 13 euros cada um. 13 cada um. Quando podem comprar? Ou então entrar em contato consigo e fará... Eu com a editora, a neta estão lá e vão à editora, comigo não adianta nada, porque eu não lhes vendo, não os tenho. Quanto a apresentações, disse que iria fazer uma então em Almada? Dia 21 de maio, está marcado já, no salão do Saramago. E mais alguma que já tenha em vista para fazer? Não, devo dizer que houve duas, também me estranhei muito, duas bibliotecas de Lisboa pediram-me o livro, mandei-os à editora. Portanto, é um livro que está a cair bem, é pequenino, é uma linguagem, não é académica, não tem nada de linguagem académica, uma linguagem popular, vulgar. E o que é que lhe fazem chegar as pessoas? Qual é o feedback que lhe fazem chegar? Quem lê o livro? São elogios. É? Há uns professores... Porque isto é assim, isto tem muito da nossa história. A nossa história, como eu disse no princípio, o que disseram os hebreus, a nossa história está muito da nossa história, sobretudo até o capítulo 7º e 8º, é muito da nossa história. E a seguir é mais o envolvente de uma guerra civil e as consequências que originaram nessa envolvência amorosa. Mas até o 7º, foi o que aconteceu quando nós estávamos lá a trabalhar, fomos apanhados no 25 de Abril. E, portanto, a história começa a partir do 25 de Abril, mesmo 25 de 64. Começa aí. E tem muito da nossa história. E depois, claro, depois há uma mistura, ficção, verdade, é uma mistura, mas é isso. E uma apresentação aqui no Macedo Cavaleiros, tem nos seus planos? Quer dizer, como eu digo, nem na Almada tinha planos. Foi a editora que me disse que queria lá fazer isso, depois, ou pelo menos, sugerimos, um e o outro, e até era para ser feita na terra do meu irmão em Lagos, mas depois era muito longe para ir lá, e depois, então fazemos em Almada. Diz o meu irmão, olha, o meu irmão que é eu vou dizer que é o meu irmão, o autor do prefácio, José Alberto Batista. E então faz-se, e falei com a editora e fizéssemos aí. Então, os espaços foram dados pela editora, e a Câmara da Almada ficou muito receptiva, e pronto. Editora que se chama... Imperium Editora. Imperium Editora. Muito bem. Portanto, a Câmara da Almada contactou logo comigo, e que estavam interessados na apresentação, viram o livro, estavam interessados na apresentação, e pronto, e lá vou dia 21 de maio, sábado, na sala de José Saramago. Os canhões de Noque, agora o Colono e a seguir? O Retornado. O Retornado. Tu já tem pensado. Já que está a começar, aliás, diz assim, que era para ser feito com a primeira parte e a segunda parte, em que diz aqui, a seguir, o Retornado. Próximo livro, o Retornado. Já comecei, mas agora, como tive um problema cardíaco, eu parei, há 6, 7 meses parei. Agora estou a recuperar bem e vamos ver se eu consigo realmente fazer o Retornado. O Retornado eu já fiz prospeções, eu sou um retornado. Portanto, bem pessoa, mas eu não quero fazer só a minha vida, não é? Eu embora saiba muitas vidas que depois da chegada, eu tenho que encaixar o Retornado nos personagens Tony e Glória. Portanto, é uma sequência, porque eu queria fazer a primeira parte o Colono, a segunda parte o Retornado, mas a editora disse... Será o Tony o Retornado, será? Tem o Tony e também a Glória, também vão ser os personagens depois de uma... Que se calhar vão retornar. Eles vão retornar. Eu não quero revelar ainda detalhes. São os personagens principais que continuam a ser eles, em que vão viver uma vida engendrada com problemas, com soluções, com alegrias, com tristezas. Vai ser assim. Penso eu, se eu conseguir fazer... Já começou a escrevê-lo? Já, o primeiro capítulo está feito. Mais uma introdução, está feito. Mas na altura, mas depois tive aquele problema cardíaco, fui operado, ao coração em Vila Real, tive aquele problema e parei. E para adaptação
Depois fizeram um pacemaker. Portanto, a adaptação tem sido um bocado complicada, mas graças a Deus está a correr bem. Se correr bem no verão. No verão. Teremos novidades sobre o terceiro livro? No verão, penso, eu ainda tenho que fazer mais uma prospecção, tenho que fazer mais um estudo. Tenho que ainda entrevistar mais meia dúzia de retornados para eu compor a história, uma história de factos verídicos. Testemunhos, testemunhos, para eu depois engendrar, para eu fazer depois o apanhado e classificar o que interessa. Tem que meter na história da Glória e do Tony. Vai ser engraçado. Olha, ficamos à espera de novidades sobre o terceiro livro. Gostei muito de falar consigo e de perceber aqui um pouco sobre as suas obras, já duas publicadas. Mais recente é este O Colono, um romance que se vive em tempos de guerra. Muito obrigada por ter estado aqui connosco esta noite e boa sorte para a sua vida de escritor. Eu aqui agradeço o convite, agradeço à nossa Rádio Onda Livre, que eu tenho muito orgulho nela. Também sou dos fundadores, mas eu agradeço muito à Rádio Onda Livre, à vossa boa disposição, à sua beleza. Tenho que fazer aqui um elogio à sua beleza, porque sabe que o Tony aqui gostava muito de mulheres, não é? Mulheres boas. E espero bem que realmente que o Tony também não tivesse perdido o gosto. Mas isto é uma parte. Agradeço o vosso convite, agradeço muito à nossa rádio. E enquanto escritor, nem sonho, não sou escritor nenhum. Sou um indivíduo que realmente tentou deixar um testemunho aos filhos, aos amigos, do que passou, quer na vida civil, quer na vida militar. Só isso. E não são todos que o conseguem. Muito obrigado. Parabéns e muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado por tudo, muito obrigado. Boa noite. Obrigada também a si que esteve desse lado. Voltamos em breve. Boa noite. Conversa aberta. Terças-feiras, das 21 às 22, aqui na Onda Livre.